Convidado, o otorrinolaringologista Lionel Luís, muito bom dia, obrigada pela sua presença. Portanto, isto tem que ver com estímulos que o cérebro, que o cérebro percepciona de forma errada. É verdade. No Como fundo, é que isto funciona? de uma forma simples, nós não sabemos muito bem. Essa é a grande verdade. Continuamos a estudar. Mas, verdadeiramente, aquilo que acontece é que percebemos da existência de um som na inexistência dele, ou seja, não há qualquer estímulo externo para a produção de um som e nós, no entanto, ouvimos-lo. Todos nós, pelo menos aqueles com piores hábitos auditivos, conhecem-no. Nosso convidado, o otorrinolaringologista Lionel Luís, muito bom dia, obrigada pela sua presença. Portanto, isto tem que ver com estímulos que o cérebro, que o cérebro percepciona de forma errada. É verdade. No Como é que isto fundo, funciona? de uma forma simples, nós não sabemos muito bem. Essa é a grande verdade. Continuamos a estudar. Mas, verdadeiramente, aquilo que acontece é que percebemos da existência de um som na inexistência dele, ou seja, não há qualquer estímulo externo para a produção de um som e nós, no entanto, ouvimos-lo. Todos nós, pelo menos aqueles com piores hábitos auditivos, conhecem-no. Vamos uma noite. O que são piores hábitos? Exatamente. Vamos, por exemplo, uma noite, uma discoteca, estamos durante toda a noite, no fundo, a ser traumatizados por aquele som muito alto e saímos cá para fora com uma surdez provocada por aquele ruído, ou ensurdecimento, se preferirem, e com um zumbido, um pi que todos nós ouvimos. Bom, isso é um zumbido. Nós sabemos que aquele pi não existe. No entanto, a questão é quando esse pi se torna permanente. E ultrapassa esse dia seguinte, não é? É verdade, é verdade. E, portanto, esse, por exemplo, é um pi após uma surdez aguda, após um ensurdecimento traumático. Normalmente não tem grandes consequências no imediato. Nós conseguimos ultrapassar. Por vezes isso não acontece. Por vezes, de facto, ao longo do tempo, esse zumbido torna-se permanente e é a partir daí que ele pode, ou não, tornar-se incomodativo para a pessoa, não é? E bastante debilitante. O que é que acontece exatamente para que, no fundo, esse processo se dê é complicado. Um outro exemplo para simplificar as coisas. Todos nós já tivemos uma festa em casa e já estivemos totalmente cansados e, portanto, até adormecemos com uma barulheira imensa, não é? No meio de uma festa. No entanto, se tivermos um mosquito no quarto, pode ser o suficiente para não conseguirmos dormir. Portanto, veja a componente emocional que está relacionada com um processo de um ruído imenso e que não nos interrompe o sono e depois um barulho extraordinariamente pequenino e que é capaz de estragar uma noite de sono. Portanto, há aqui uma componente que não é só quantitativa, é também qualitativa. Como é que essa alteração se dá? É, agora, muito mais importante a parte do sistema nervoso central, o cérebro, do que propriamente do órgão periférico, do ouvido. Ou seja, há experiências que foram feitas, hoje em dia já não, de indivíduos com zumbidos extraordinariamente debilitantes, em que se chegava, cortava-se o nervo auditivo, ou seja, eliminava-se completamente o ouvido e o zumbido mantinha-se, tal qual. Portanto, o zumbido deixa de estar localizado no órgão periférico, no ouvido, e passa a estar localizado, isso sim, já no sistema nervoso central, no cérebro, se quiser. E essa é a única solução para o problema? Não, de todo. Essa pode até não ser a solução. A abordagem que nós temos de ter aqui, até porque, de facto, estamos a falar de muitos doentes com zumbido debilitante, porque se ele não for debilitante, então não há qualquer questão. Mas é incomodativo aquela É extraordinário. Não, mas pode ser muito incomodativo. Pode ser de tal forma que pode levar até o indivíduo a ter tendências suicidas, porque não consegue viver com aquele barulho. Eu tenho imensos doentes que dizem, doutor, eu não consigo viver com este barulho, e a maior felicidade quando conseguimos tratá-lo e quando conseguimos eliminar. E quando se faz essa abordagem, eu trouxe um papelinho que não vou mostrar, mas vejam, é uma coisa extraordinariamente complicada, é um organograma grande, que depois tem várias doenças. Isto para dizer o quê? Que a primeira coisa que temos de fazer nestes doentes é fazer uma boa avaliação. Temos de saber exatamente do que é que estamos a falar e qual é o impacto daquele zumbido específico, não de um zumbido, mas do seu zumbido na sua vida. E depois perceber a que é que ele está associado. Porque se ele estiver associado a uma surdez súbita, nomeadamente, tem um tratamento. Se estiver associado a uma vertigem, portanto, a uma vertigem, tontura, um desequilíbrio, tem um tratamento também diferente, não é? E toda uma avaliação diferente. Se estiver associado, por exemplo, a alterações auditivas, tem um tratamento
tratamento diferente. Se for um zumbido pulsátil, que pulsa com o coração, tem também um workup diferente e tem um tratamento diferente. Se estiver associado até a uma patologia psiquiátrica, tem um tratamento e um workup diferente. Portanto, todos eles têm, no fundo, um tratamento que é mais ou menos específico, não é? Que pode até ser cirúrgico, e depois há todo um grupo, quando nada disto resulta, não é? O que pode acontecer, então tratamentos que são ou farmacológicos, em que podemos tentar fazer com que as pessoas, por exemplo, durmam melhor, e o dormir melhor já ajuda, em muitos dos casos, a tratar esta situação, a evitar a cefaleia, a enxaqueca, que está muitas das vezes também relacionada, é outro tipo específico, ou então a terapêuticas comportamentais ou por estimulação do cérebro, não é? Por estimulação, no fundo, com magnetismo, e que é possível também tratar. Ou seja, há toda uma sequência de tratamentos e não só, por e simplesmente, tem um zumbido, tem que viver com isso. Falou-nos da situação de estar sujeito a um período num local com muito barulho. Mas, por exemplo, situações mais pontuais, andar no trânsito, falar ao telemóvel, isso também pode ser Também pode causa. ser, porque não a questão do traumatismo do ouvido pelo som não tem que só ver com a amplitude, não é? A intensidade, o volume do estímulo, tem também que ver com a duração. Ou seja, um estímulo que, por exemplo, estamos com headphones, não é? E estamos a ouvir música e pensamos, bem, eu vou pôr o volume baixinho, hoje em dia até todos os equipamentos dizem, isto claro. já é suficientemente alto, vamos pôr um pouco mais baixo. Sim, senhor, é um pouco mais baixo, mas se prolongarmos a exposição, então ele vai ser igualmente traumático. Em relação às causas ou aos efeitos que estas causas podem ter. Falou-nos exatamente do desequilíbrio no dia-a-dia das pessoas. Isto pode ser terrivelmente perturbador. Claro que E sim. em relação ao tratamento, estavam a recordar-me agora aqui uma questão. Às vezes as pessoas, quando têm essa sensação de zumbido, e até mesmo na parte de higiene, têm o hábito errado de colocar uma cotonete. É verdade. Bom, mas isso ou quando sentem o ouvido tapado, por exemplo, quando estão Exatamente. constipadas. E não tem nada a ver com Não tem nada a ver. Eu, se calhar, vou munir-me de outro boneco. Vamos lá ver se eu consegui Eu vou ver pedir, ali. se me ajudar, Faço eu assim? posso colocar aqui, claro que sim. Então, vamos lá ver se assim conseguimos explicar um pouquinho melhor. Ora bem, já cá ali está. está. Fantástico. Exatamente. Então, ali a verde temos o A canal verde, auditivo aqui. externo, não é? Certo. Portanto, temos a orelha, depois o canal auditivo externo. É ali que as pessoas gostam de tentar enfiar os cotonetes e tentarem limpar. O que é que acontece? No fundo, ao tentarem introduzir aquele cotonete lá dentro, não vão conseguir destapar absolutamente nada se o que Daqui. estiver tapado for o vermelho. Exatamente. Exatamente. Ou seja, se estivermos compensados, se estivermos constipados e não estivermos a conseguir compensar a pressão naquela área vermelha, é impossível mexer na área verde, todo este destapar canal aqui. seja o que for. Exatamente. A pele desse ouvido, ela sai como se fosse a pele de um chouriço. Não é? Está continuamente a nascer no tímpano e continuamente a exteriorizar-se. Se nós formos tentar limpar, introduzir alguma coisa, reviramos aquela pele para dentro e a cera, e ela começa a crescer para dentro. Claro. E, portanto, vai entupir no fundo do ouvido. Essa é das causas mais simples de tratar um zumbido. Uma pessoa que chegue com uma sensação de um barulho no ouvido, pura e simplesmente porque tem o ouvido tapado, naquela zona verde, bom, é só limpar e temos Deus Nosso Senhor lá em cima e nós cá em baixo, não é? Porque o doente fica tão satisfeito que, por ter o problema resolvido. No entanto, todas as outras causas, depois do ouvido médio, assim que entramos no ouvido interno, aquele caracol que ali está, a violeta, não é? Exatamente, a partir daí as coisas tornam-se mais complicadas de tratar. Nomeadamente porque algumas das lesões nos ouvidos, algumas daquelas áreas mortas da cóclea, do caracol do ouvido, se nós fizermos exames banais de audiograma, não os vamos encontrar. Portanto, vai-nos parecer que temos um audiograma normal, que temos uma audição normal, no entanto, o doente vai-nos dizer, doutor, mas eu não percebo o que as pessoas dizem. Se há algum ruído, se há mais do que uma pessoa a falar ao mesmo tempo, eu não percebo, não é? E depois o zumbido por trás disso, a maior dificuldade para os otorrinos no tratamento, mas se mantiverem aquele esquema que eu mostrei há bocadinho em mente, não é? E se todos nós, no fundo, tentarmos manter-nos atualizados e estudarmos, Claro. vamos ver que há todo um workup a fazer e que há a possibilidade de ajudar estas pessoas, se não todas, pelo menos uma grande parte. Dr. Leonel Luís, muito obrigada pelas suas explicações neste Diário da Manhã. Muito bom dia. Bom dia.